no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2, no versículo de número 7 em diante. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, e este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio, Ideukel, esse é o que vai para o lado oriental da Síria, a Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Amém? Podeis tomar assento. A palavra diz que Deus criou o homem. Deus criou o homem com alma livre. Deus criou o homem um ser completo. E Ele provê todos os elementos prazerosos, saudáveis, para o desenvolvimento físico, intelectual e emocional deste homem que Ele tinha criado. Deus formou o homem e proporcionou a ele tudo aquilo que ele precisava para viver naquele lugar, para ter prazer, para ter alegria, as melhores árvores, os melhores rios, tinha ali o ouro, tinha ali pedras preciosas, tinha ali tudo que o homem precisava para o seu desenvolvimento físico, intelectual e emocional. Mas uma palavra diz, no versículo 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O fôlego é o próprio Espírito de Deus. Então, ao formar o homem, Deus, Ele sopra em suas narinas e coloca ali o Espírito de Deus. O fôlego é o próprio Espírito de Deus. Isso Jó, ele vem falar, abra a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 27. Quando Jó está passando por aqueles problemas, e diz assim a palavra: e prosseguindo Jó em seu discurso disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Muitas vezes, quando vem um pequeno problema sobre a nossa vida, nós nos esquecemos que nós temos o Espírito de Deus, que nós temos o fôlego do Espírito Santo de Deus em nós. E Jó, nós sabemos a história de Jó, tudo aquilo que ele passou, todos os problemas que ele enfrentou na sua vida, todo o levante do inimigo contra a vida dele, mas ele, homem de sabedoria, ele entende que enquanto ele tivesse o sopro de Deus nas suas narinas, enquanto ele tivesse o fôlego, a sua boca, os seus lábios não poderiam falar iniquidades, não deveriam falar palavras e nem pronunciar nenhum engano. Por que Jó diz isso? Porque exatamente a nossa palavra, ela tem poder. Tudo foi criado e nós temos que olhar para Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então a palavra, ela tem poder. Tudo foi criado pela palavra de Deus.
E quando nós recebemos o fôlego da vida, o Espírito de Deus em nossa vida, a nossa palavra também tem poder. Se nós entendemos esse pequeno detalhe, se nós entendemos esse pequeno ensinamento que Jó dá, nos seus piores dias, ele estava passando por problemas, a esposa de Jó chega para ele e diz: olha, o que nós temos mais a fazer? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. E ele se volta para sua esposa e diz: tu falas como uma louca, você não sabe do que está falando, como eu posso amaldiçoar a Deus? Deus me deu a vida, e Deus sabe todas as coisas. Então Jó, ele diz: enquanto estiver sobre mim, sobre as minhas narinas, o sopro de Deus, eu não posso abrir os meus lábios, não falarão meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. Eu nunca vou permitir que a minha integridade ela venha a ser afetada. Então, sempre nós temos que ter: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu sinto falta. O Senhor é o meu pastor. O salmista Davi, ele nos ensina que o Senhor é o nosso pastor, e de nada nós sentimos falta. Jesus, ele nos chama a entregar-lhe a nossa carga. Quando Jesus, ele vem nos chamar, e ele vem dizer: olha, se você está cansado, se você está perturbado, traga para mim a sua carga. Jesus diz: olha, eu quero dividir com você o peso da vida. Jesus diz: traga o seu jugo, para que eu possa te ajudar. Mateus capítulo 11, versículo 25 em diante, diz assim: e naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando para dividir o peso. Quando Jesus, ele usa a expressão jugo, é uma expressão usada na agricultura, quando dois bois, eles caminham juntos para arar a terra, e sempre há um boi mais experiente, que ele vai levando o outro boi, ele vai encaminhando, ele sabe o caminho, ele sabe o trabalho, e o outro é apenas um companheiro naquele trabalho. Então, quando Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, me obedeça, venha caminhar comigo, venha nesse processo junto comigo, porque eu vou aliviar tudo isso. Muitas vezes nós queremos carregar um peso, e esse peso é demasiadamente pesado para nós seres humanos. Nós estamos em um mundo espiritual, como Jó enfrentava um mundo espiritual. Quando Jó, ele estava sofrendo todo aquele ataque, não era algo natural, era algo sobrenatural, era da parte do inimigo. O inimigo pediu autorização para tocar nele. Olha, Jó, ele te agradece, ele te louva, ele te segue, porque você dá tudo para ele. Tira tudo isso, você vai ver como ele vai te negar. E Deus diz: não, pode tirar, só não toque na vida de Jó. E o inimigo então tem autorização para trabalhar contra a vida de Jó. Mas Jó tem um entendimento: enquanto eu respirar, não sairá da minha boca nenhuma palavra contrária.
Enquanto eu estiver o sopro divino dentro de mim, dos meus lábios, eu não pronunciarei nenhuma palavra de iniquidade, nenhuma palavra de maldição. Então nós temos que olhar para tudo isto e dividir. Se está pesado, a carga do pecado é pesada, a carga da vida é pesada, carga de uma enfermidade é pesado. Tudo isso é pesado para nós, meros mortais. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Precisamos que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos amparar, ele venha nos ajudar, ele venha nos fortalecer. O fôlego é o próprio Espírito de Deus. Enquanto estamos aqui nessa terra, temos fôlego, o Espírito de Deus, ele pode atuar em nós, a não ser que nós começamos a usar os nossos lábios para a iniquidade. A nossa palavra tem poder. Quando acontece algo que não gostamos, e logo sai da nossa boca uma palavra de maldição, uma palavra contrária, nós estamos dando legalidade para que o inimigo, ele atue. Tem palavras que nós não devemos falar dentro da nossa casa. Tem palavras que nós não devemos permitir que sejam pronunciadas dentro da nossa casa. Tem palavras que nós não podemos permitir que sejam pronunciadas dentro dos nossos negócios. São palavras que atraem espíritos malignos. E sem nos apercebermos, nós vamos dando legalidade, porque a palavra tem poder. A palavra é poderosa. A palavra, ela libera. Se nós abençoarmos, as bênçãos são liberadas. Mas se amaldiçoarmos, as maldições estão sendo liberadas. Muitas vezes, sem esse conhecimento, nós vamos dando legalidade para que o mal, ele entre na nossa casa e ele possa progredir sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 91, versículos 5 e 7, diz assim: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Não terás medo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Essa é uma promessa, uma palavra de Deus. Então viver a palavra, crer na palavra. Muitas pessoas, elas têm o Salmo 91 aberto no seu carro, na sua casa, o Salmo 91 nos seus negócios, estão ali como um amuleto, mas nós temos que tomar posse da palavra. E quando declaramos esta palavra, nós trazemos a existência dessa profecia. Eu sempre digo, Salmo 91, ele não é um amuleto para nós colocarmos em algum lugar. Ele é uma palavra para nós repetirmos. Olha, praga nenhuma chegará na nossa casa. Praga nenhuma entrará na nossa casa. Então diz, não terás medo do terror da noite, nem da sete que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tu não serás atingido. Tudo isso requer fé. Tudo isso requer palavras proféticas. Tudo isso requer que nós venhamos crer na palavra de Deus. Que nós venhamos dar crédito à palavra de Deus. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16, ele diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo está repetindo as palavras do profeta Isaías, ele diz, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à palavra de Deus? Porque a fé
ela vem pelo ouvir. Quando ouvimos a palavra de Deus e damos crédito, quando a palavra de Deus é pronunciada, e nós recebemos a palavra de Deus e damos crédito, então nós começamos a viver por esta palavra, a crer nesta palavra, a viver por aquilo que está na palavra de Deus. A fé não é uma criação nossa. Sim, é uma graça dada por Deus. É um produto que o Espírito Santo nos concede com graça. É algo que Ele nos entrega, é algo que Ele vem distribuindo a cada um de nós, quando ouvimos a palavra e pronunciamos, eu creio. É assim que vai se cumprir, é assim que vai ser, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou conduzir a minha casa, é assim que eu vou conduzir os meus negócios. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e damos crédito à palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus e começamos a viver pela palavra de Deus. O sábio Salomão, nos seus provérbios de número 14, ele diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia dos caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. A boca do sábio traz a ele proteção, traz a ele uma guarda. O sábio, sabendo usar a palavra, ele se defende, ele tem ali proteção. Então a palavra deve estar sob controle, visto que ela tem poder em si mesma. Nós devemos tomar cuidado com os nossos lábios. O sábio sabe que as palavras atraem bênçãos ou maldições. As palavras, elas atraem ou bênção ou maldição. Conforme é o seu linguajar, você está trazendo para a sua casa, para os seus negócios, bênção ou maldição. Aquilo que você fala, se cumpre. Aquilo que você determina, tem poder. Então, a palavra, ela tem um poder para mudar situações. A palavra deve estar sob controle, vista que ela tem poder em si mesma. E o melhor mestre é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha dentro de nós. Olha, isso não deve falar isso, não deve pensar dessa maneira. Quando damos crédito à palavra de Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, mas só vamos dar crédito quando nós cremos que é possível. Quando nós ouvimos a palavra, e a fé, ela vem pelo ouvir. A fé, ela só entra quando nós ouvimos a palavra e damos crédito e passamos a viver pela palavra. Jesus, ele encontra uma multidão que estava ali com uma pessoa problemática, um homem com o seu filho endemoniado, espíritos malignos estavam se apoderando daquele moço, e aquele homem já tinha procurado em todos os lugares. Marcos, capítulo de número 9, no versículo 17, diz assim: e um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vós sofrerá ainda? Até quando vocês sofrerão ainda? Até quando vocês irão padecer com o inimigo trabalhando contra a vida de vocês, e vocês nada fazem ou nada respondem? Aí trouxeram aquele homem, aquele moço,
E Jesus então pergunta ao Pai. O Pai pergunta a Jesus se podia libertar, porque os discípulos não podiam. Os discípulos oraram por ele, tentaram expulsar aquele mal e nada conseguiram. E ele pergunta para Jesus se Jesus podia mudar aquela situação. No versículo de número 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, como é que nós podemos crer? Dando crédito à palavra de Deus. Eu creio que na minha casa não pode entrar nenhuma praga. Eu tenho que crer, eu tenho que ouvir a palavra e dar crédito. Eu posso crer que a minha palavra, ela pode abençoar. Se eu ouvir a palavra e dar crédito à palavra, ela pode. Então Jesus falou àquele pai: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele pede agora: Senhor, me ajuda, porque há momentos que eu estou passando por essa situação há muito tempo. Esse meu filho está sofrendo há muitos anos. Já procurei os seus discípulos e nada foi possível. Já fui a todos os médicos, nada é possível. Mas Jesus disse: se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E aquele pai pede para Jesus agora: me ajuda na minha incredulidade. Quando nós temos uma dúvida, nós temos que pedir ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu sei que tudo podes. Eu sei que pode mudar a situação. Eu sei que pode transformar a situação. Então aquele pai, ele diz: eu creio. Ele confessou: eu creio. Ainda que a minha fé, ela seja pequena, ainda que eu não consiga responder a tudo isso, ainda que eu não esteja forte para levar isso avante e começar a determinar uma cura, mas eu creio que é possível. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Um certo doutor, ele estava indo por uma rua e ele encontra um mendigo vendendo lápis a R$1. E ele, R$1 ali na mão, ele pega e dá na mão do mendigo. O mendigo, fazendo de esquecido, começa a sair. Ele diz: não, vem cá, me dê o lápis. Me dê o lápis porque você está me vendendo um lápis. E você é um grande empresário. Você veio aqui e conseguiu me vender esse lápis. Muitas vezes nós pensamos: eu vou fazer algo muito bom. A pessoa está vendendo, eu vou simplesmente dar o dinheiro e não vou pegar aquilo que ela está vendendo. Nós não estamos ajudando aquela pessoa. Nós estamos incentivando ela a continuar a mendigar. E este homem, ele diz: não, você é um grande empresário. E aquele mendigo, ele saiu daquele momento e creu naquela palavra. E disse: eu sou um grande empresário. Eu consigo vender. E ali ele começou a crer naquela palavra. E diz a história que ele se tornou um grande empresário por causa de uma palavra: você é um grande empresário. Uma palavra de confiança. Uma palavra que pode mudar uma vida. Aquelas palavras mudaram a vida daquele homem. Nós temos que ter uma palavra de mudança. Uma palavra que induza outra pessoa a ter fé. Uma palavra que produz resultado. Uma palavra que vai abençoando vidas. Então tudo que sai da nossa boca, ela tem uma origem. Qual é a origem? Soprou o sopro divino. Nós temos uma palavra divina. E Jó diz: enquanto eu respirar, não sai da minha boca uma palavra de iniquidade. Então isso nos leva a pensar: palavra de iniquidade traz pobreza, traz miséria, traz decepções, traz ofensas. A minha palavra deve ser palavras de bênção. O Espírito de Deus habita em mim. Abra tua Bíblia em João capítulo 20,
no versículo 22, diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus, quando ele vai se apresentar novamente aos discípulos, e os discípulos estão ali reunidos, ele chega: paz seja convosco. E todos estão assustados, todos estão amedrontados, todos estavam fechados. Jesus tinha sido crucificado, e agora eles estavam sem líder, estavam sem liderança. E Jesus aparece ali e diz: paz seja convosco. E paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus agora comissiona os seus discípulos a ir após ele. Nós somos discípulos de Jesus, nós estamos comissionados a ir após ele. E qual foi a bênção que Jesus dá sobre os seus discípulos? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha o poder que Jesus dá aos seus discípulos. Se você perdoar alguém, se você falar: olha, eu te perdoo, aquela pessoa está perdoada. Mas se você falar: eu retenho, aquela pessoa vai ficar amarrada. E a palavra nos ensina o quê? A perdoar. Jesus nos ensina o quê? Olha, perdoa como eu vos tenho perdoado. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós retemos quando nós podemos liberar, quando nós podemos perdoar, quando nós podemos deixar ir. Então, recebei o Espírito Santo, foi a palavra do Senhor. Vocês agora terão o Espírito Santo, soprou sobre eles. E se você perdoar, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E a palavra nos ensina que nós devemos perdoar como nós somos perdoados. Mas nós temos o poder de amarrar pessoas. Eu posso amarrar pessoas? Posso. Só que eu vou ficar tendo que alimentar isso. Quando eu não perdoo, eu tenho que alimentar a mágoa, eu tenho que alimentar o rancor, eu tenho que ter o ressentimento. O que é o ressentimento? Sentir de novo a mesma dor. Quantas pessoas estão sentindo todas as vezes a mesma dor? Porque não libera. Libera. Não amarre ninguém. Olha, vai viver a tua vida. Eu não quero andar mais com você. Eu não quero estar mais com você. Eu não quero que você esteja junto. Mas por mim você está perdoado. Segue a tua vida. Então aprenda a dizer o que te incomoda, quando está te incomodando. Não quando você não aguenta mais. E assim você passa a usar o quê? Palavras contrárias, palavras malignas. Quando chega o problema, libera. Quando o problema se levanta, libera. Não deixa aquilo permanecer na tua vida. Paulo nos ensina: não deixe a ira ficar sobre você. Não deixe o mau momento permanecer sobre você. Nós somos uma bênção de Deus. Deus nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. A sua palavra tem poder. Se você abençoar, a tua casa será abençoada. Se na tua casa tem palavras contrárias, palavras de maldição, palavras pesadas, você está liberando espíritos malignos para atuar. No momento que você começa a trazer para dentro da sua casa palavras de bênção, palavras de liberdade, palavras de prosperidade, tudo na sua casa começa a mudar. Algo que eu aprendi: eu não consigo mudar as pessoas em minha volta, mas eu consigo me mudar. Quando eu começo a mudar a minha essência, quando eu começo a olhar para Jesus, quando eu começo a querer me parecer mais com Jesus, tudo à minha volta começa a mudar.
É interessante quando eu ensino isso, e algumas pessoas voltam e dizem, olha, a minha vida começou a mudar. Não, não foi os outros que mudaram, foi você que começou a mudar. Você que começou a abençoar, você que começou a não se permitir ser machucado, você que começou a liberar palavras de cura e não palavras de enfermidade, você que começou a proferir palavras de prosperidade. Da tua boca sai vida. Por isso Jó, ele sofrendo, a palavra diz que Jó tinha feridas em todo o corpo. Todo o corpo, ele estava doente, da cabeça aos pés. É interessante o sofrimento de Jó. E é interessante a sabedoria que ele tinha para mudar a situação que ele estava vivendo. Eu não posso amaldiçoar Deus, ainda que eu não entenda Deus. Jó, ele não entendia muitas coisas de Deus. Eu não sei o porquê, eu não sei porquê, por isso, eu não sei por aquilo. Até que um momento Deus para e diz, Jó, senta aí, eu vou te perguntar agora. Capítulo 38 até o de número 42, são as perguntas de Deus para Jó. Onde você estava quando eu fazia os céus e a terra? Onde você estava quando eu dava ordem ao mar? Então Jó vai entendendo que ele não é nada. Nós somos como a erva do campo. Nós estamos aqui hoje e amanhã não estamos mais. Então o tempo que Deus nos deu, nós temos que viver da melhor maneira. Deus fez o homem e proporcionou ao homem tudo de bom que ele precisava. Tudo que ele necessitava, Deus colocou ali no jardim. Os rios, ouro, pedras preciosas, tudo que iria alegrar o físico, o intelectual e emocional do homem, Deus tinha colocado. Então nós temos que entender que tudo que Deus fez é perfeito. E eu preciso aprender a viver. Eu preciso a saber como viver no meio de tantas levantes, de tantas tentações. No tempo da pandemia, eu trouxe um ensinamento para a igreja. É um tempo de andar de mochila. Nós carregamos muita mala, muitas coisas pesadas, muitas coisas que não necessitamos. É um tempo de viver mais leve. O que a pandemia nos ensinou? A viver mais leve. Não precisamos carregar tanta coisa. Não adianta ter tantas coisas. Não adianta desesperar para possuir tantas coisas. Quantas pessoas estavam pensando, não, eu preciso acumular, eu preciso ter, eu preciso isso, preciso aquilo. Um simples vírus acaba com tudo. Algo que nós nem enxergamos, nem sabemos qual é o formato dele direito. Ele vem e rouba a nossa vida. Então, enquanto tem fôlego, não saia da nossa boca nenhuma palavra contrária. Só palavras de bênção. Você crê nesta palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesta noite. Fale com Deus que você precisa de uma mudança. Que você precisa crer. Fale como o pai daquele moço que estava enfermo, endemoniado. O pai já tinha corrido por tantos lugares. E Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível que crer. Se você crer nessa palavra hoje, é possível que a tua vida, ela venha mudar de uma forma extraordinária. E aquele homem disse, Senhor, me ajude na minha falta de fé. Muitas vezes me falta essa fé. Então, começa a dar crédito à palavra de Deus. Comece a receber a palavra de Deus. Comece a ouvir a voz da palavra de Deus. Não uma religiosidade, mas a palavra de Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus, a dar crédito. Comece a traçar mudanças na tua vida. Comece a liberar perdão, porque nós somos pecadores também. Muitas vezes nós levamos um peso a outra pessoa e nós também somos pecadores. Libere, perdoe. Peça para que vá para longe, mas libere, perdoe. Da mesma maneira que nós perdoamos, nós somos perdoados. É um tempo de viver mais leve. Fale com Deus nesta noite. Fale com o Senhor. Peça sabedoria.
Jó era um homem que, apesar de estar vivendo aflições da vida, ele se mostra sábio. Ele teve entendimento que ele estava respirando e que ele tinha o fôlego da vida, ele tinha o Espírito de Deus, e da sua boca não poderia sair uma palavra contrária, nenhuma palavra contrária. O homem sábio, ele traz vida para a sua casa. O homem sábio, ele traz prosperidade para os seus negócios, porque a sua palavra é de bênção, a sua palavra é de cura, a sua palavra é de confiança, é de crédito. Peça ao Senhor nesta noite: Senhor, eu já tenho ido a tantos lugares, Senhor, e minha vida não muda, as pessoas à minha volta não mudam. Senhor, me muda nesta noite. Fale comigo, Senhor. Fale com Deus nesse momento. O Senhor trabalha o teu coração. O Senhor tira todo o peso. O Senhor está te chamando: olha, o teu jugo é muito pesado. Aquilo que você está carregando é uma mala muito pesada. Divide comigo. Divide o teu jugo. Deixa eu te guiar. Deixe eu te direcionar. Eu sou mais experiente que você. Olha, eu já recebi afrontas, eu já recebi chicotadas, eu fui crucificado. Coisas que você não passou, eu já passei. Então deixa eu te guiar. Eu sei o que é rejeição, eu sei o que é ser zombado, eu sei o que é ser cuspido, eu sei tudo isso, eu passei por isso. Me deixe eu te guiar. O meu jugo é leve. Divida comigo. A tua carga é muito pesada. Você está carregando algo que você não está apto a carregar. Divide comigo. O Senhor nessa noite está te chamando. Olha, é um tempo de entregar as tuas malas. É um tempo de andar mais leve. É um tempo de confiança. É um tempo de perdão. É um tempo de perdoar e ser perdoado. É um tempo de viver mais leve, com mais alegria. É um tempo de ministrar prosperidade aos teus negócios. É um tempo de ministrar paz sobre a tua casa. Receba nesta noite a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?